Aleluia! Domingo abençoado, já começou abençoado, não só com os batismos, mas com as conversões que tivemos hoje pela manhã. Tanto que esse número aí, ele aumentou um pouquinho, né? Porque teve pessoas que se converteram, foram lá atrás, ali no Conexão, e depois já pularam na piscina. E aí teve mais pessoas que foram batizadas essa manhã. Glória a Deus por isso, aleluia! Eu me chamo Euriano, sou casado com a Rosinha, pai do Davi, da Liz. Vou poder partilhar essa palavra com vocês hoje. Nosso pastor Armando está lá em Porto Alegre, na Igreja Batista Monte Serrado, o pastor Técio. Vocês conhecem, ele já esteve aqui algumas vezes com a gente. Uma igreja que passou pelo que passou agora com as enchentes, mas uma igreja que, passando por isso, abençoou muitas vidas lá. E a nossa igreja pôde abençoar a igreja de Monte Serrado, a abençoar o povo de lá, né? A gente saiu compartilhando aqui, inclusive, o Pix de lá para poder ajudar. Ele está lá junto até com o Baruch, ministrando esse final de semana. Bom, essa noite nós vamos ler alguns textos da Palavra de Deus. E o primeiro texto que eu vou iniciar aqui, ele aplica uma metáfora. Ou seja, é uma comparação indireta que nos ajuda no nosso entendimento, né, no ensino. A Bíblia ela tem muitas metáforas, várias. A gente tem, por exemplo, a metáfora do corpo, que possui muitos membros, a metáfora arquitetônica, quando a igreja é comparada a um edifício sendo construído, a metáfora do casamento, mostrando a relação de Cristo com a sua noiva, que é a igreja. Tem a metáfora da armadura, lá em Efésios capítulo 6, onde aborda a questão da batalha espiritual que todo crente enfrenta. Enfim, são várias metáforas. E esse ano a gente está utilizando uma metáfora aqui, que é a metáfora da semeadura. A gente já falou sobre semeador, nós já falamos sobre sementes, aqui a gente está aqui com solos aqui atrás, ainda vamos entrar em seara. E esse texto que eu vou ler hoje diz que no reino de Deus, cada um de nós tem um papel para exercer. Esse texto diz que nós somos cooperadores desse reino, inclusive é o tema da mensagem de hoje, cooperadores do reino. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 3. Paulo está falando nesse texto de uma igreja que estava dividida, uma igreja que olhava para dois homens de Deus, olhava para Paulo, olhava para Apolo, dois grandes evangelistas, e estava formando ali partidos, cultuando ou querendo cultuar uma personalidade, cultuando um Paulo influencer, cultuando um Apolo influencer. Afinal, quem é melhor, Paulo ou Apolo? Quem tem mais seguidores? Paulo ou Apolo? Quem é mais importante? Paulo ou Apolo? É aquele que planta? É aquele que rega? Esses eram os questionamentos que apareciam ali. Só que o apóstolo Paulo, sabiamente, ele dá um jeito de desconstruir isso. Ele não queria ver ninguém o cultuando. Ele não queria se tornar um semideus naquela congregação. Porque Paulo entendia que a igreja que Jesus formou é uma igreja orgânica. A igreja que Jesus formou é uma igreja que possui sua organização, mas é uma igreja que ela cresce de forma orgânica. Assim como uma árvore que quando você planta, ela vai espalhar seus galhos com folhas, com frutos. Mas eu que plantei, eu não tenho como dizer que tamanho vai ser esse galho. Esses frutos serão bons? Será uma safra prêmio? Vai ser doce? Vai ser amargo? Como vai ser? Eu não tenho como saber. Depende de vários outros fatores, porque ela cresce de forma orgânica. Nós, enquanto igreja, nós somos uma igreja orgânica. Inclusive, esse é o tema do nosso APL, a conferência que vai acontecer daqui a 2 semanas, e vocês viram aí no telão. Aproveito aqui e convido vocês para se inscreverem nessa conferência, que vai ser 6, 7 e 8. Mas vamos lá para o texto de 1 Coríntios, capítulo 3, do verso 5 a 9. Eu vou ler aqui na versão NVT. Você pode acompanhar aí pelo telão ou então na sua Bíblia ou smartphone. O texto diz assim, 1 Coríntios 3, 1 Coríntios 3, do 5 a 9, versículo do 5 a 9. Afinal de contas, quem é Apolo? Quem é Paulo? Apenas servos por meio dos quais vocês vieram a crer, conforme o ministério que o Senhor deu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas é Deus quem dá o crescimento. De modo que nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa, mas somente Deus que dá o crescimento. O que planta e o que rega tem um só propósito,
e cada um será recompensado de acordo com o seu próprio trabalho. Verso 9, pois nós somos cooperadores de Deus, vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. A partir do verso 10, ele entra na metáfora arquitetônica, mas eu quero me prender mais aqui nesse último versículo aqui, no versículo 9, quando ele diz que nós somos cooperadores de Deus, vocês são lavoura de Deus. Vamos orar? Deus, obrigado por essa noite, obrigado por esse domingo, Deus, um domingo de tantas maravilhas, tudo que o Senhor já fez acontecer aqui nesse local, tudo que o Senhor já fez acontecer na vida de cada um que está aqui. Te peço que o Senhor continue nos abençoando, o Senhor continue derramando da Tua graça sobre nós. Abençoa para que essa palavra, Deus, possa fazer sentido, Senhor Deus. Destampa os nossos ouvidos, os nossos olhos, para que isso possa descer para o nosso coração e fazer total sentido. Que possa gerar uma ação a partir daquilo que o Senhor está dizendo, que a gente possa fazer algo a respeito. Então, abençoa a Tua igreja, é que eu te peço, te louvo, te agradeço, em nome de Jesus. Amém. O que é ser um cooperador? O dicionário português diz que cooperador é aquele que ajuda o outro em sua função. Em uma casa, por exemplo, é muito importante que as pessoas que moram naquela casa venham cooperar uma com a outra, não é verdade? É importante, por exemplo, que o marido, ele vá lá no cesto da máquina de lavar, ele tira a roupa que está lá e ele estenda, né? Quem estava no A2 sabe o que é que eu estou dizendo. É importante que haja essa cooperação dentro de casa. Se é o homem que administra as finanças, por exemplo, é importante que a mulher coopere também nessa organização financeira. É importante que os filhos cooperem dentro de casa. Nem que seja com as suas próprias coisas, arrumando a bagunça que fizeram, arrumando a cama e por aí vai. A cooperação, ela deve existir, ela tem que existir dentro do lar para que ele funcione harmoniosamente, para que venha dar tudo certo ali naquele lar. A palavra grega utilizada no texto original é sinergoi, que significa trabalhadores juntos. É de onde vem, por exemplo, a palavra sinergia, que é tão utilizada no meio corporativo. Então Paulo está dizendo para aquela igreja que estava em busca de um líder influente, querendo venerar esse líder, que no reino de Deus há sinergia, que no reino de Deus há cooperação, e que nós somos todos iguais nesse trabalho, mesmo possuindo funções diferentes. Mas é assim que funciona no reino de Deus. Quem é Paulo? Quem é Apolo? Ou melhor, o que é Paulo e o que é Apolo, senão o nome de dois servos de Deus? É isso que eles são, dois servos de Deus. E todos são chamados para cooperar. Todos nós somos chamados para exercer um trabalho e fazer isso de forma conjunta. Fazer isso com outros irmãos, junto com a igreja. Lá no verso 9 ele diz que ele e Apolo são cooperadores e a igreja é a lavoura de Deus, falando para a igreja de Corinto. Paulo ele não está dizendo aqui que alguns são cooperadores e que a igreja ela é apenas um solo que recebe o que esses cooperadores pregam. Não é isso que Paulo está dizendo. Paulo ele não está dizendo que o pastor Armando é um cooperador, que o pastor Hamilton é um cooperador, que o pastor Daniel Almeida é um cooperador, pastor José Edson, pastor Alcimou, e que nós somos apenas um solo que vai receber daquilo que eles estão ministrando. Não é isso que Paulo está dizendo. Paulo ele também está dizendo que a igreja coopera, porque essa igreja ela não é solo, essa igreja é lavoura. Ele não está falando que é solo, ele está dizendo que é lavoura. Essa questão aí agrícola, eu não entendo nada. Lá em casa tem uma árvore, a coisa mais linda do mundo. Quem chega lá acha que a gente cuida dela maravilhosamente bem. Ela sobrevive pela graça de Deus. Linda, pinheiro gigante assim na frente da casa. Como? Não sei. Deus é dono da natureza e Ele faz com que ela fique em pé. Mas qual é o adubo? Eu não sei nem se é para colocar adubo, que tipo de adubo é, o que é para fazer, o que é que não é para fazer. Eu não faço ideia de como funciona isso. Mas como eu não sei, então eu fui procurar saber o que é a lavoura, né? Então eu fui fazer uma pesquisa e tecnicamente falando, se tiver algum agrônomo aqui, alguém que entenda, pode me corrigir depois. Diz assim, a lavoura é uma operação agrícola que cria sulcos profundos no solo, facilitando a circulação da água para uma irrigação correta,
melhorando a textura e a estrutura da terra e evitando o encharcamento provocado pelas chuvas. Tecnicamente falando, é isso aí que quer dizer. Ou seja, trazendo aqui para nós, a igreja prepara o solo e esse solo é o coração das pessoas. Nós somos lavoura, nós estamos preparando o solo. O solo é o coração das pessoas. A igreja prepara para que a semente que for plantada nesse solo, ela possa ser cultivada. Isso é ser lavoura. Isso é ser igreja, é ser lavoura. Tem dias que eu sou lavoura, tem dias que eu planto, tem dias que eu rego, tem dias que eu sou solo, tem dias que algo precisa ser cultivado em mim. Talvez um perdão, talvez uma fé, talvez uma esperança, que eu tenho que parar tudo que eu estou fazendo, sentar nesse banco e ser ministrado pelo Senhor. Porque meu coração precisa ser quebrantado e precisa haver uma transformação na minha vida. Vai acontecer isso, vai acontecer comigo, vai acontecer com você. Tem dias que eu vou regar. Lembro que o segundo domingo que o pastor pregou aqui, ele falou em Efésios 4, eu fiquei maravilhado quando ele falou naquele texto, da forma como ele falou, fazendo aquela conexão com o Salmo. E aí na semana eu estava regando aquilo no meu GR, eu estava falando um pouco mais sobre aquilo que foi ministrado domingo lá no meu grupo de relacionamento. Hoje eu estou aqui plantando de púlpito, mas eu não preciso desse púlpito para plantar. Ninguém precisa de um púlpito para plantar, porque nós fomos chamados para plantar a palavra de Deus, é no dia a dia. É na sua casa, é na vizinhança, é no trabalho, é na faculdade, é onde Deus nos enviar. É ali onde nós fomos chamados para poder plantar a palavra de Deus. Tem dias que eu saio daqui como lavoura, eu saio daqui com os meus dons, com os meus talentos, eu deixo o terreno preparado para ser cultivado. Isso acontece também. Sabe o que é ser lavoura? Ser lavoura é você que sabe cozinhar, fazer aquele bolo gostoso, dar de presente para aquela pessoa que precisa ouvir de Jesus. Pode ser que nesse dia você só compartilhe do bolo, mas eu tenho certeza que vai ter outro dia que você vai ter a oportunidade de sentar com essa pessoa e compartilhar da sua fé, porque aquele solo ali ele já foi lavrado. Entende? Você já lavrou aquele solo com o amor de Deus e você pode depois plantar ali. Ser lavoura é fazer uma imagem bonita nessas câmeras, como esses voluntários que estão aqui ou então lá no House Mix. Para quem está lá atrás, para quem está lá no Conviver, consiga assistir com a qualidade de som, com a qualidade de imagem e ser impactado pela palavra, pelos louvores que estão sendo ministrados aqui. Ser lavoura é montar aquela mesa bonita, como as meseiras fazem, para que outras pessoas possam sentar ao redor de uma mesa tão bela e se sentir bem, porque está sentado em uma mesa linda, uma mesa bonita, que foi preparado carinhosamente para essa pessoa sentar. Ser lavoura é visitar alguém que está doente e fazê-la rir, fazê-la sentir melhor, nem que seja por poucos minutos. Doutores da Alegria, por exemplo, é ser lavoura. Ser lavoura é visitar alguém no presídio, que mesmo que tenha cometido mal, mesmo que tenha feito uma grave infração e mereça estar ali, é alguém que carece da graça de Deus. E que alguém precisa ir lá e precisa proclamar Jesus. O perdão alcança a pessoa, a consequência fica. O perdão alcança, mas vai ter que continuar pagando pelos seus erros. E ser lavoura é eu chegar lá com a graça de Deus e mostrar esse perdão, e mostrar essa graça para essa pessoa. Ser lavoura, gente, é ser o amor de Deus representado através da sua ação. E essa ideia de cooperação que a gente vê aqui não é coisa só do Novo Testamento. Isso já foi mostrado para a gente desde o princípio, desde a Gênesis, desde o Gênesis isso foi mostrado para todos nós. Quando o mundo foi criado, o texto lá de Gênesis 1, 26 diz: façamos os seres humanos a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Olha como é que está a conjugação do verbo, façamos. A criação é obra de um Deus trino. A criação é obra do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que de forma sinérgica trabalharam juntos, cooperaram para que o mundo fosse feito, para que o homem fosse criado. Há uma cooperação desde que o mundo foi feito. Lá em Gênesis 2, 15, o texto diz assim: o Senhor Deus tomou o homem e pôs no jardim do Éden para cultivá-lo e guardá-lo. Havia uma ação para ser feita ali naquele local. O ser humano, ao ser feito, não foi apenas para glorificar a Deus em louvor e em palavras,
Mas o ser humano foi feito para cooperar no Éden. O ser humano foi feito para cooperar com Deus, cultivando e guardando aquele local, dando nome àqueles animais e por aí vai. Esse foi o papel que Adão teve lá. E mesmo após a queda, Deus continuou contando com o seu povo, Deus continuou contando com seus remanescentes fiéis, para que a sua obra de redenção ela fosse realizada. Não foi a queda que impediu isso, não foi a queda que parou isso. Deus ele não desistiu do homem, pelo contrário, abriu-se aí um plano de redenção, e Ele precisa do homem, precisa de mim, precisa de você, para que a gente possa cooperar nesse reino, para que esse plano de redenção seja completo, para que esse plano de redenção seja cumprido. O diabo pode até ter imaginado que depois da queda não haveria mais essa cooperação. Ele pode ter achado que se saiu vitorioso dessa, que só ia restar o homem agora servi-lo. E afinal foi um pouco disso que ele viu, né? Começou a ter muita maldade no mundo. A partir do capítulo 3 de Gênesis, a gente começou a ver como o mundo realmente começou a funcionar como a gente entende hoje. Mortes, brigas, discussões e por aí vai. Só que lá no capítulo 6 de Gênesis, nós vemos um homem que sabia trabalhar com madeira, um homem que tinha habilidade para a construção, um homem que a Bíblia diz que ele era justo e íntegro, que foi chamado por Deus para cooperar no seu reino. Noé é chamado para construir um barco gigante que comportaria as espécies de todos os animais e quem mais quisesse a salvação. Noé saiu proclamando o nome de Deus ali. As pessoas não quiseram, zombaram de Noé, mas ele saiu falando o nome de Deus ali. Deus continuou usando o homem como cooperador do reino. Lá no capítulo 12 nós vemos um homem que tinha algumas posses, que criava gado, que criava ovelhas, nascido numa região politeísta, uma região onde adorava muitos deuses. Esse homem recebe o chamado de um Deus lá para largar a sua família e seguir em busca de uma nova terra. Esse homem tinha muitos deuses para adorar. E de uma hora para outra aparece um Deus lá, se apresenta para ele e diz: olha, eu sou o El Shaddai. Eu sou o Todo-Poderoso. Ele olha assim e diz: opa, então esse aqui é o maior de todos. Eu vou seguir esse aqui. E esse homem larga aquela vida que ele tinha, e ele larga tudo para trás, e ele vai seguir esse chamado. Esse Deus Todo-Poderoso promete àquele homem que na velhice ele seria pai de uma grande nação. Deus chama Abraão para ser seu cooperador, tornando-se pai da nação de Israel. Deus ele continua com o seu plano, contando com o ser humano. E assim como foi com Noé, como foi com Abraão, foi com Josué, chamado por Deus para liderar o povo na conquista da terra prometida. Foi com Débora, uma juíza e profetisa, chamada para libertar o povo da opressão que eles estavam passando. Foi com Raabe, uma mulher da vida, a Bíblia diz que ela era prostituta, que usa sua casa, um local que já tinha abrigado vários homens para outros fins, vocês sabem do que eu estou falando, para dessa vez abrigar homens enviados por Deus através de Josué e os livrá-lo da morte, deixando com que eles escapassem ali daquele terraço. Essa mulher foi tão importante na história bíblica que Jesus vem da sua descendência. E Deus usa as pessoas assim. Deus usa o ser humano porque Ele conta com a nossa cooperação. Pode ser que você olhe para todos esses exemplos que dei e mesmo assim você não se ache capaz de cooperar no reino de Deus. Talvez você ache que não há espaço para você servir na igreja. Talvez você ache que você não consegue proclamar o nome de Jesus. Eu não sei falar, eu não tenho jeito, eu não consigo. Talvez você não consiga identificar nenhum dom, nenhum talento, nenhuma habilidade que seja útil para o trabalho de Deus. Talvez seja esse o seu caso aqui. A IBC, glória a Deus, é uma igreja que tem muitos servos, muita gente se apresenta para servir. Mas pode ser que seja o seu caso aqui. Agora, sabe quem é que tinha essas mesmas indagações? Sabe quem é que pensava desse mesmo jeito? Um homem que nos seus últimos 40 anos havia deixado a sua vida no palácio, estava vivendo uma vida simples e pacata, cuidando das ovelhas do seu sogro, andando pelo deserto. Eu estou falando aqui de Moisés.
Um homem que não se via capaz de atender ao chamado de Deus. Um homem que foi relutante, mas foi o maior personagem do Antigo Testamento. Foi esse homem, relutante, que achava que não era capaz. E mesmo assim Deus usou. E eu quero gastar um pouquinho mais de tempo com vocês aqui em Êxodo capítulo 3 e também entrando no capítulo 4, para a gente entender um pouco mais como foi o chamado desse homem, como foi o chamado de Moisés. Vou passar aqui no telão, você pode acompanhar na sua Bíblia também, né? Durante 40 anos, Moisés resumiu a sua vida a ser conhecido como pastor que cuidava das ovelhas do seu sogro. 40 anos assim. Certo dia, normal como qualquer outro, Moisés ele sai de casa para trabalhar. E Moisés ele caminha pelo mesmo local de sempre. Ele faz a mesma coisa que ele fazia, exatamente a mesma coisa que ele fez durante 40 anos. E esse dia na vida de Moisés, ele é como um dia normal na minha vida e na sua vida. Imagina aí a sua rotina. Como é? Acordar cedo, dar banho nos meninos, levar para a escola, tomar um café, vou trabalhar. Se eu estou de carro, eu vou de carro, enfrentar um congestionamento, pegar um Uber, ônibus, trem, enfim. Passo o dia no trabalho, volto, pego os meninos na escola, vou no supermercado. Imagina a tua rotina que tu tem aí de segunda a sexta-feira. Então era isso que Moisés estava passando ali. Só que no caminho ele percebe algo diferente. No caminho, Moisés ele vê uma sarça pegando fogo, gente. E sarça no deserto é que nem pé de manga aqui na IBC. Olhe para trás aí, veja. Tem pé de manga ali, tem pé de manga aqui, tem. Vocês não vão acreditar em mim que eu disse que eu não entendo nada de agrícola, né? Eu acho que é um pé de manga, acho que é um pé de manga ali, eu acho que é um pé de manga ali. Mas tem espalhado em todo canto, e sarça no deserto é desse jeito. A sarça é comum de encontrar. O pegar fogo também é normal. A gente está falando de um deserto, estamos falando de um local de sol, de clima seco, não havia para-raio, se desse um raio ali, poderia queimar tudo. Então seria perfeitamente normal. A sarça pegar fogo seria normal para um homem de 80 anos, que há 40 anos convive vendo sarça diariamente. Mas o extraordinário foi ela pegar fogo e não ser consumida. Ela pegou fogo, mas não foi consumida. Aí isso chamou a atenção de Moisés. Isso fez com que Moisés se aproximasse dali, porque senão ele teria passado direto. Esse fenômeno da sarça, gente, acontece também comigo e acontece com você, só que de maneiras diferentes. Deus ele está sempre falando comigo, Deus está sempre falando com você, através de coisas simples da vida. Nós é que muitas vezes não percebemos. A gente está nessa correria do dia a dia e nós não conseguimos enxergar o extraordinário de Deus acontecendo no ordinário da nossa vida. Por conta desse corre-corre, porque é matando um leão por dia. E nós não conseguimos observar esse agir de Deus. As duas perguntas do mapa. O que Deus? Oi? O que Deus está? O que eu vou? Deus está sempre falando conosco, chamando nossa atenção a todo momento. Deus fala conosco na alegria e fala conosco na tristeza. Deus fala conosco no momento de ganho. Deus fala conosco no momento de perda. Deus fala conosco no sucesso. Deus fala conosco no sofrimento. Deus fala conosco no nascimento de uma criança. Deus fala conosco na morte de uma pessoa amada. Deus fala conosco até quando Ele se cala. E que a gente não consegue ouvir a voz de Deus. É porque é Deus pedindo para a gente se calar também. Silenciar tudo que está acontecendo ao nosso redor, para Ele conseguir falar com a gente. E a gente fica indagando, questionando, por que é que Deus não fala comigo, né? Mas Deus está falando, a toda hora, a todo momento, a todo segundo. E eu quero discorrer um pouco mais sobre essa história de Moisés, para ver como é que ele lidou com esse chamado. Lá em Êxodo capítulo 3, verso 4, diz assim: o Senhor viu que ele se aproximava para observar, e então do meio da sarça, Deus o chamou: Moisés, Moisés. Eis-me aqui, respondeu ele. E assim que ouviu a voz de Deus, Moisés não demorou em responder o eis-me aqui. Ele foi imediato. Moisés, opa, eis-me aqui.
Essa atitude pode ser a minha atitude, pode ser a sua atitude. A gente ouve o chamado de Deus e prontamente a gente, opa Senhor, eu estou aqui, glória a Deus por isso. Mas tem outro personagem bíblico, o profeta Isaías, que quando ele foi chamado por Deus, ele diz, eis-me aqui, envia-me. Mas Moisés não disse o envia-me. O Moisés disse o eis-me aqui. O envia-me, meu amigo, aí demorou. Logo após o eis-me aqui, o que veio de Moisés foi uma sequência de desculpas. Uma desculpa mais esfarrapada do que a outra, mas foi uma sequência de desculpas. Olha aí, desculpa 1. Vamos lá, Êxodo capítulo 3, do verso 7 ao 11. Então o Senhor lhe disse, por certo, tenho visto a opressão do meu povo no Egito, tenho ouvido o seu clamor por causa de seus capatazes. Sei bem quanto eles têm sofrido, por isso decidi para libertá-los do poder dos egípcios e levá-los do Egito a uma terra fértil e espaçosa. É uma terra que produz leite e mel com fartura, onde hoje habitam os cananeus, os hititas, os amorreus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Sim, o clamor do povo de Israel chegou até mim e eu tenho visto como os egípcios os tratam cruelmente. Agora vá, pois eu o envio a Faraó. Você deve tirar o meu povo, Israel, do Egito. Moisés, porém, disse a Deus, quem sou eu para me apresentar a Faraó? Quem sou eu para tirar o povo de Israel do Egito? Deus ele começa a revelar para Moisés o amor que ele tem pelo seu povo, que não esqueceu deles em nenhum momento. Deus viu a opressão, Deus ouviu o clamor, Deus conheceu o sofrimento e por isso Deus decidiu livrá-los. Agora, se Deus tivesse dado uma chance para Moisés falar naquela hora, provavelmente Moisés ele teria interrompido Deus e ele teria dito, eu sei o que é isso, Deus. Eu vi a opressão de perto, eu clamei, eu conheci esse sofrimento, eu também tentei fazer alguma coisa, mas eu não consegui, Senhor. Hoje eu estou velho, mas eu torço, Deus, para que apareça alguém e consiga fazer aquilo que eu não fiz. Provavelmente Moisés teria dito isso. Só que Deus não deu oportunidade para Moisés pensar. Deus foi direto ao ponto e disse, vá pois agora, eu envio a Faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. E aí Moisés dá a primeira desculpa. Quem sou eu? Eu sou só um pastor de ovelhas, Deus. Deus, eu sou só uma dona de casa, Deus. Deus, eu sou só um motorista de Uber. Eu sou só o gerente de uma loja. Eu sou só um bancário. Eu sou só uma professora. Eu sou só um corretor de imóveis. Quem sou eu, Deus, para poder responder o teu chamado? A recusa de Moisés não foi por humildade. A recusa de Moisés foi por inferioridade. É diferente. Podemos julgar Moisés? De forma alguma. Quem nunca se sentiu assim em algumas circunstâncias da vida? Não podemos julgar Moisés. Mas aí veio as outras desculpas. Desculpa 2, verso 12 e 13. Deus respondeu, eu estarei com você. Este é o sinal de que eu sou aquele que o envia. Depois que você tirar o povo do Egito, vocês adorarão a Deus neste monte. Aí Moisés disse a Deus, se eu for aos israelitas e lhes disser, o Deus de seus antepassados me enviou a vocês, eles perguntarão, qual é o nome dele? E o que é que eu devo dizer, Senhor? Moisés ainda não convencido, Moisés deu a desculpa de que ao chegar perante os israelitas, não teria as respostas certas para provar que Deus havia lhe enviado. Então ele inventa mais uma desculpa para não ir. Aí Deus ele olha para Moisés assim, olho no olho, aí diz assim, homem, deixe de conversa, rapaz. Deixe de conversa, rapaz, vá lá. Deixe de ser mole. Diga que eu sou o que sou quem te enviou. Diga que o Deus dos antepassados dele. E a partir dali Deus ele começou a contar um pouco do plano. Como diz o matuto, começou a debulhar o milho para Moisés bem direitinho o que é que ia acontecer. Do versículo 15 ao 22, Deus ele detalha tudo o que vai fazer. Falou que Moisés deveria falar para o povo hebreu. O que é que ele deveria falar? Disse o que é que ele deveria dizer ao faraó. Já antecipou para Moisés que faraó não ia deixar eles irem. Daí já disse o que é que ele iria fazer com o faraó.
Quer dizer, Deus deu todo o manual de instrução. Era só seguir, não era não? Agora deixa eu fazer uma pergunta aqui para as mulheres. Eu sei que eu vou me comprometer porque a minha esposa está bem ali. Mas essa é para as mulheres. Manual de instrução serve para homem? Homem lê manual de instrução? É o que elas dizem, né? Que não lê, né? Eu pego uma coisa lá em casa para montar, depois está tudo torto. Porque, não, tinha que ler, né? Tinha que saber onde é que bota a porca, não sei aonde, que o parafuso, não sei o que, onde é que encaixa e tal, aquela coisa toda. Moisés também não leu o manual de instrução, não. Moisés não quis saber do manual de instrução, não. Ele não queria nem ouvir aquilo ali para poder seguir, ele só queria dizer não. Aí vai para a desculpa 3. Sabe qual foi a resposta de Moisés? A gente pula lá para capítulo 4, verso 1. Moisés respondeu: e se não acreditarem em mim, ou se não quiserem me ouvir, e se disserem, o Senhor nunca lhe apareceu. Aí Deus, pela terceira vez, Deus vai lá e insiste com Moisés. Versículo 2 e 4. Então o Senhor lhe perguntou: o que você tem na mão? Uma vara, ou outras versões diz um cajado, respondeu Moisés. Jogue no chão, disse o Senhor. Moisés jogou a vara no chão e ela se transformou numa serpente. Moisés fugiu dela, mas o Senhor lhe disse: estenda a mão e a pegue pela cauda. Moisés estendeu a mão, pegou a serpente e ela voltou a ser uma vara. E essa pergunta é a pergunta que Deus faz para mim, é a pergunta que Deus faz para você. O que é que você tem nas mãos, meus irmãos? O que é que você tem na sua mão? O que é que você sabe fazer? Quais são os teus dons? Quais são os teus talentos? Qual é o teu cajado? Qual é? Eu não sei. Você sabe qual é. Você sabe o que é que você tem na mão que pode ser usado para a glória de Deus. Qual é o teu cajado? Eu lembro que eu cheguei nessa igreja em 2005 e eu não queria me envolver em nada na igreja. Eu já vinha de uma outra igreja que era muito envolvida em coisas. Eu disse: eu quero chegar aqui, me sentar no banco e acabou. Mas eu era publicitário, trabalhava na produtora de vídeo, trabalhava com edição de vídeo, com programa comercial e tal. Quando eu cheguei aqui, encontrei um pequeno grupo. Não demorou muito tempo para saber que a igreja precisava de editores voluntários para poder editar os vídeos. Era um cajado que eu tinha na mão. O que eu ia dizer? Não, Senhor, é doido, eu vou me sentar aqui no banco, eu já passo a semana todinha trabalhando com isso, ainda vou fazer isso no final de semana? Essa é a vontade. Mas era um cajado que eu tinha na mão. E assim Deus foi me usando nessa área, na área de comunicação, hoje atuando mais na área de ensino também. Mas era o cajado que eu tinha, que eu pude dispor naquele momento. Agora, no meio da minha história aqui na igreja, aconteceu algo muito curioso. Lá em 2008, fazendo sala de noivos, aí quem estiver fazendo sala de noivos tem um spoiler aí. Nem sei se tem ainda, né? Mas no final tinha que fazer uma homenagem para a noiva, né? Aí eu tinha aprendido a escrever cordel, enfim, né? Só que fazia tempo que eu não escrevia. Aí eu fiz toda uma homenagem para ela e tal, aquela coisa toda. Diz aí, quem gostou mais foi o pastor Zé. Acho que gostou mais que ela. Aí o pastor Zé gostou, aí disse: rapaz, por que tu não faz um negócio aí para a gente passar no Natal lá na igreja? Aí eu peguei, escrevi um cordel sobre o Natal. Nascimento de Jesus, um cordel sobre o Natal, né? Que conta a história de Jesus e tal. Aí eu escrevi naquela época essa história. A gente apresentou aqui na igreja, uma amiga muito querida, a Meg, disse: eu vou fazer uns desenhos. Ela fez um monte de desenho, a gente transformou isso em vídeo, colocou no YouTube. E aí, na época lá, estou falando 2009, rodou só no YouTube, Brasil, fora do Brasil. E eu comecei a ver que aquilo ali era um cajado na minha mão também. Porque eu comecei a receber contatos de pessoas, desde uma igreja grande, como a Batista da Lagoinha, dizendo que tinha utilizado aquele cordel como evangelização, como uma igreja ribeirinha, lá do Pará, lá do Amazonas, igreja do sertão pernambucano, dizendo assim: rapaz, eu utilizei esse cordel aí, continua a fazer mais. E desde então não parei mais, eu continuei fazendo, continuei escrevendo isso. Então eu vi algo que eu achava que, rapaz, tem espaço numa igreja para uma literatura popular nordestina? Tem. Ah não, mas a igreja só são hinos clássicos, ou são louvores worship australianos. Não. Igreja no Nordeste
Tem espaço para coisa nordestina, sim. E aí eu comecei a utilizar aquilo para a glória de Deus. E algo muito interessante que aconteceu, inclusive ontem, pude abençoar a vida de outras pessoas também, com isso. E tem uma amiga minha que na pandemia 2020, a mãe dela, 88 anos de idade, não podia sair de casa fazendo aniversário, ela me pediu para escrever um cordel para ela. Aí eu escrevi, a gente gravou, colocou no carro de som, foi lá para frente da casa dela, fez toda aquela homenagem e tal. Isso em 2020. Semana passada ela faleceu. Quando foi essa semana, aí ela pegou, ia ter o culto, ela foi fazer um culto em homenagem à mãe, porque os vizinhos, todo mundo conhecia ela, aquela coisa toda, e fazia um culto em homenagem à mãe, e ela me lembrou do cordel, eu nem me lembrava o que tinha escrito, ela me lembrou, e aí perguntou se eu podia ir lá, falar do cordel e trazer uma mensagem, né, de esperança, de fé. Eu disse, não, eu vou na hora e tal, é próximo da casa da minha sogra. Aí eu cheguei lá, eu contei aquele cordel, e depois, assim, a gente está no velório, vamos falar de Jesus, que Ele é a ressurreição e Ele é a vida. Então vamos proclamar o nome de Jesus. E ali eu tive a oportunidade de lançar algumas sementes para a família. Assim que acaba, aparece um rapaz que nem mora lá, vem chorando falar comigo. Tinha estudado com ele na infância. Tinha perdido o pai há 10 anos. Tinha perdido o pai há 10 dias e estava 10 dias bebendo sem parar. Porque a fuga dele estava sendo a bebida para aquele que ele estava sofrendo. E que ele estava entendendo naquela hora porque que Deus tinha chamado ele, que tinha levado ele, que mora 10 quarteirão daquela rua, passar naquela rua e está lá, naquela hora. Então Deus, quando a gente dispõe o nosso cajado, quando a gente dispõe para fazer alguma coisa, Deus ele vai abrindo as portas para chegar em algum canto. E eu estou dizendo isso, gente, trazendo esse testemunho pessoal, muito mais para te ajudar a pensar fora da caixa, muito mais para te ajudar a tentar descobrir qual é o seu cajado, o que é que você pode fazer para abençoar a vida de outras pessoas e proclamar o nome de Jesus. Ah, mas eu não sei, eu sou da área de, eu sou da área de tecnologia, de sistema, de TI, aí é uma coisa muito, muito técnica, não dá para me usar isso para a glória de Deus. Dá. A gente tem uma equipe aqui de voluntários que está abençoando aqui a igreja, vai sair um aplicativo, um site aí, em breve novo para a igreja, de voluntários que está atuando nisso. Começou com uma turma até maior, gente lá nem daqui que já foi daqui, que não está mais morando aqui, gente de Portugal, o outro morando lá em Blumenau, os outros aqui de Fortaleza, mas está podendo abençoar a igreja com aquele seu dom, com aquele seu talento. Esse é um exemplo da área de tecnologia, mas tem vários outros exemplos que poderia dar aqui, de como você pode abençoar a igreja de Deus, abençoar o povo de Deus. Mas aí veio mais desculpas. A gente parou na desculpa 3, tá? Ainda tem mais. Moisés, ele gostava de dar desculpa. Ainda não convencido de que seria ele que iria, Moisés disse assim, versículo 10. Moisés, porém, disse ao Senhor, ó Senhor, não tenho facilidade para falar, nem antes, nem agora que falastes com teu servo. Eu não consigo me expressar e me atrapalho com as palavras. Imagina a cena de Moisés falando isso para Deus. Deus respira profundamente. Eu sei, Moisés. Desde que nós começamos a falar aqui, eu vejo você aí gaguejando. Eu estou vendo, Moisés. Você é tão ruim de falar que você não consegue dar uma desculpa esfarrapada. Não está lá no texto não, tá? Aqui estou usando aqui da criatividade para dizer isso. Mas era isso que Deus estava querendo dizer para Moisés. E esses somos nós diante de Deus. Viver um grupo de relacionamento? Não, Senhor, é doido. Rapaz, essa semana todinha no corre-corre. Já vim para a igreja de domingo, o que é que eu vou fazer com igreja na semana, na casa de quem eu nem conheço? Não, quero não. Liderar um GR, não quero nada. Aí é que eu não quero mesmo. Não quero não. Servir na igreja, rapaz, eu já passo a semana inteira trabalhando, ainda tenho que trabalhar no final de semana. Não, quero só me sentar. Ir ao presídio, nada. Vai que tem uma rebelião e eu fico lá. Dá não. Não dá, Deus, eu tenho vergonha de falar na frente dos outros. Eu conheço pouco sobre a Bíblia. Eu não sou bom de relacionamento. Deus, ele sabia da dificuldade de fala de Moisés. Deus sabe das minhas e das tuas dificuldades. Mas Deus não leva isso em conta, gente.
Deus não levou isso em conta em relação a Moisés, e Deus não vai levar isso em conta em relação a gente. Lá em versículo 11 e 12, o Senhor perguntou a Moisés: quem forma a boca do ser humano? Quem torna o homem mudo ou surdo? Quem o torna cego ou faz ver? Por acaso não sou eu, o Senhor? Agora vá, eu estarei com você quando falar e o instruirei a respeito do que deve dizer. Pronto. Não é possível que Moisés venha dar mais uma desculpa depois dessa. Será que é possível? Depois dessa, meu amigo, quem é que forma a boca do ser humano? Eu estarei com você. Essa foi para fechar. Mas Moisés, versículo 13, olha para Deus e diz: por favor, Senhor, eu quero ir não, Deus. Não me mande não. Vai não, ele não vai não. Moisés não vai não. Envia outra pessoa, Jesus. Suplicou Moisés, diz o texto. Aí quem for pai e mãe vai entender isso que eu estou dizendo. Quem for pai e mãe. Filho, vai tomar banho? Vou já. Vai tomar banho? Vou já. Só terminar esse episódio aqui. Filho, vai tomar banho? Ah, mãe, que não tem... Aí começa a chorar que nem Moisés. Como é que a gente faz, gente? Vamos ser sinceros. É um amor, né, no coração, assim, né? A gente fica tão calmo, tranquilo, né? Ô, filhinho, tá chorando porque não quer tomar banho? Ô, bebê do papai. Vá, neném, tomar banho, vá. Vá, papai ama tanto, mamãe ama tanto. É desse jeito, meu povo? É não. E não foi com Deus também não. Olha lá, versículo 14. Então o Senhor se irou com Moisés, diz o texto. Ah, Deus, não dá mais não, já falei tanto e ainda continua. Então Deus se irou com Moisés e lhe disse: e quanto a seu irmão, Arão, o levita, sei que ele fala bem. Veja, ele está vindo ao seu encontro e se alegrará em vê-lo. Fale com ele e diga as palavras que ele deve transmitir. Eu estarei com vocês dois quando falarem e o instruirei a respeito do que devem fazer. Gente, se Deus te chamou para algo, não significa que você irá fazer isso tudo só. Não significa que isso vai depender só de você. Até porque se Deus quisesse que tudo fosse feito sozinho, Deus ele nem precisaria de nós. Assim como ele fez os céus e a terra, ele faria num piscar de olhos a cidade inteira se converter. Nós formamos uma equipe, nós formamos uma igreja, uma equipe que colabora, nós somos cooperadores do reino. Nós devemos fazer isso com outras pessoas, com a igreja em comunhão. Em igreja, vivendo em igreja, Deus envia a igreja. E nós fazemos isso como igreja. É por isso que não se vive igreja sozinha. É por isso que a igreja é comunhão. Por isso que na igreja nós precisamos uns dos outros. Quem serve lá no Conexão não serve sozinho. Quem serve na produção, nos Centuriões, no Geração Futuro, não serve sozinho. Até no presídio eu vejo o bezerro orando para Deus mandar servos. E quando menos espera, tem uns servos lá, porque foi Deus quem enviou esses servos. Foi Deus quem enviou. A obra não é nossa, a obra é de Deus. E você tem que se sentir um privilegiado, porque você é um cooperador dele. É um privilégio para nós, gente, ser um cooperador do reino de Deus. É um privilégio para nós poder servir ao Senhor, proclamar o nome do Senhor. Isso é para ser um privilégio e não um trabalho. Se você tem certas dificuldades para cumprir a missão, quem é o seu Arão? Com quem você pode contar? Quem é que vai te ajudar a aprender se você não sabe? Quem é que vai te encorajar? Quem é o teu Arão? Pensa: ah, mas eu caminho só. Não dá então. Procura um grupo de relacionamento. Procura outros Arãos espalhados que tem por aqui pela igreja. Agora, se você se juntar com um monte de irmão que também não quer saber de nada, não vai para canto nenhum. Procure pessoas que vão te edificar na tua caminhada, que vão caminhar contigo, que vai fazer você crescer. É isso que Deus nos chama, é para isso. Depois de 5 nãos, Moisés se cala e aceita seu chamado.
E tudo que Moisés precisou já estava na sua mão, era o seu cajado. E a pergunta é: qual é o teu cajado, meu irmão? O que é que está nas suas mãos? Qual o seu dom, qual o seu talento? O que é que você pode usar para a glória de Deus? O que é que você pode usar? O que é que está nas suas mãos que pode ser usado por Deus para abrir o mar vermelho e ajudar na travessia do povo que está perdido ao encontro de Deus? Qual é esse cajado? Você pode servir a Deus com algo que é sua área de trabalho, como eu já citei aqui, como exemplo da tecnologia que eu falei. Você pode servir a Deus com algo diferente que você faz, como eu vejo aqui, grandes homens de Deus, empresários, servindo aqui nos centuriões, atuando ali, ajudando a organizar aquele tráfego ali. Ou outros irmãos que a gente tem aqui, no Celebrando a Restauração, nós temos inúmeros irmãos que atuam em áreas diferentes, mas que está aqui proclamando o nome de Jesus, seja no presídio, seja aqui na igreja. Agora só tem um cuidado, meu irmão. Tenha um cuidado em relação a questão do serviço. Porque o mesmo cajado que tocou nas águas e abriu o mar vermelho, foi o cajado que tocou com ira numa pedra e fez com que Moisés não entrasse na terra prometida. Foi o mesmo cajado. Cuidado para que o teu serviço não se torne motivo de glória para você. Porque o teu serviço é para a glória de Deus. Se você começar a servir porque você gosta de servir e porque isso te satisfaz muito mais do que é para a glória de Deus, e aí por conta disso você começa a botar defeito em uma coisa, botar defeito em outra, tá? Porque tem que ser de acordo com o que você quer. Então eu acho que está na hora de ser solo. Está na hora de sentar nesse banco e ser ministrado pela palavra de Deus. Está na hora de entender o que é que Deus está querendo para você. Precisamos deixar que o encontro com Deus nos transforme. Nós precisamos ir ao encontro com Deus e sair desse encontro transformado pela palavra de Deus. Esse encontro com Deus, seja aqui na igreja, seja num monte, seja na sua casa, esse encontro ele tem que fazer diferença fora daqui. O encontro com Deus tem que fazer diferença no meu dia a dia. É no meu dia a dia. Se a banda quiser vir, pode já chegar aí. Eu estou lendo um livro de um teólogo croata chamado Miroslav Volf. Ele fala nesse livro como exercer uma fé pública. E ele faz uma bela distinção dos encontros que nós temos com o Senhor. Volf, ele fala da fé mística e ele fala da fé profética. Quando a gente exerce uma fé mística, nós vamos ao encontro com Deus e nós nos maravilhamos naquele encontro com Deus. Nós amamos aquele encontro com Deus, nós não queremos mais sair daquele encontro. Porque a experiência daquele momento é maravilhosa, nos faz arrepiar. É lindo estar naquele momento. E eu quero estar ali me recebendo de Deus, me enchendo de Deus. Isso é uma fé mística. Mas quando vamos ao encontro com a fé profética, nós nos maravilhamos sim naquele encontro, nós amamos aquele encontro, nós nos arrepiamos com aquele encontro, nós sentimos a presença de Deus, nós sentimos a presença do Espírito Santo. Só que o encontro ele serve como uma mola propulsora que me faz sair daquele encontro e agir no mundo. E ser uma ação naquele mundo, e ser a voz de Deus naquele mundo, ser uma voz profética de Deus no mundo. E eu vou falar sobre Deus aonde eu for. Eu recebo de Deus e passo adiante. Eu me encho de Deus e faço para transbordar para além de mim, para minha família, para os meus amigos, para os meus vizinhos que sentem a presença de Deus através da minha vida, com atitudes e não apenas com falatório. É isso que acontece quando nós saímos transformados de um encontro. A fé mística nos leva a adorar algo, nem que seja um bezerro de ouro, mas eu preciso adorar. A fé profética faz como Moisés, que diante do Senhor, diante daquela sarça ardente, ele sai daquela sarça para poder libertar um povo e para fazer a vontade de Deus, para fazer a diferença, para ouvir o chamado de Deus. E a pergunta é essa: você está pronto? Você está pronto para ter um encontro com Deus de verdade, seja na igreja, seja na sua casa? Porque a sarça ela pode estar queimando e ela pode não estar ela pode estar queimando e não se consumindo, e você não consegue ver. Você passa direto e você não percebe que a sarça queima e não se consome. Qual é o teu cajado?
De que forma você pode cooperar no reino de Deus? De que forma você pode ser lavoura? Como você pode fazer isso? E eu quero encerrar aqui com um texto que não está ali na produção, mas eu vou ler aqui para vocês em Filipenses, capítulo 2, verso 13. Paulo diz assim: pois é Deus quem produz em vocês tanto querer quanto realizar de acordo com a boa vontade dele. É Deus que produz em nós o querer, o realizar de acordo com a boa vontade dele. Vamos nos deixar ser usados por Deus? Eu quero deixar essas perguntas aqui antes da gente sair. Vamos nos deixar ser usados por Deus? Vamos deixar que a sua boa vontade seja feita na nossa vida? Vamos sair daqui ouvindo o chamado de Deus e respondendo a esse chamado? Glória a Deus, amém? Vamos ouvir esse chamado, Deus. Gente, nós fomos chamados para ser cooperadores do reino, e não apenas para poder ficar se maravilhando com o encontro de Deus, mas para sair do encontro de Deus com uma fé profética, que proclama o nome de Deus onde vai. Vamos orar então? Deus, obrigado, Senhor Deus, obrigado por essa oportunidade que o Senhor nos dá, Pai. Quem sou eu, como diz Moisés, quem sou eu para ser usado por Ti? Um Deus tão grande, um Deus tão maravilhoso, Pai. Mas é o Senhor que faz o Teu querer, é o Senhor que faz o realizar na minha vida de acordo com a Tua boa vontade, Pai. Então, me usa, Pai, me usa para a honra e glória do Teu santo nome. Usa a Tua igreja para a honra e glória do Teu santo nome, Jesus. Usa todos que estão aqui, Senhor Deus, para fazer diferença, seja aqui na igreja, principalmente fora da igreja, Senhor Deus, onde estão, no trabalho, na faculdade, na vizinhança, que possamos ser movidos por Ti, Senhor Deus, pelo Espírito Santo, para proclamar o Teu santo nome, para ser lavoura nesse reino, nesse mundo, para plantar, para regar. Deus, nos usa para a honra e glória do Teu santo nome. Muito obrigado por isso, Deus. Amém.